Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos gravando mais um vídeo dessa playlist, que é apontando os erros da tradução da Bíblia e fazendo a tradução correta a partir dos originais hebraicos. Hoje nós vamos ter que fazer o seguinte: inserir um mito que foi retirado da Bíblia e que faz muita falta. Então, vamos alocar entre aquele material que nós colocamos, interrompendo assim um pouquinho o que estávamos fazendo, para que vocês possam compreender melhor. Depois voltaremos à tradução. Então, primeiro que tudo, vamos pedir a vocês que não se esqueçam de dar o like, o canal recomenda o vídeo. Segundo, não se esqueçam de que nós temos na plataforma do Hotmart a jornada arquetípica, que é você ter absoluto controle sobre a sua vida, o domínio sobre o seu futuro, compreender o seu presente e suas ações. Você não saberá o que é, mas confia em mim, porque você tem o testemunho de dezenas de pessoas que depois que fizeram esse curso comigo, eu faço esse curso por videoaulas, agora fiz um livro, A Jornada Arquetípica, o Domínio da Vida. Tá? Então, vamos então fazer a Vamos começar? Então, se chama Um Mito Esclarecedor. Vamos pedir a vocês que comparem essa versão que eu chamo Gênesis 3 com o que demos acima, anterior. Assim, Javé é o grande herói. Javé criou o firmamento completo, com o sol, a lua e as estrelas, apenas dando uma ordem, uma informação. Revestido com uma gloriosa vestimenta de luz, deu ao firmamento a forma de uma tenda redonda, confeccionada para cobrir o abismo que estava a seus pés. Depois de encerrar as águas superiores em uma prega de sua vestimenta, então aqui supõe que havia águas superiores e inferiores. No Gênesis 1 nós falamos isso, e separa as águas superiores das inferiores. Aqui já é suposto, então o mito já supõe que alguém leu o que foi o material anterior. Então as águas inferiores são a matéria, as águas superiores são a energia. Então, depois que ele encerra as águas superiores em uma prega de sua vestimenta, ele instalou seu pavilhão secreto. Pavilhão, aqui é sua tenda, seu trono, sobre o firmamento. Então, há um firmamento, há o céu que nós vemos aqui, com as estrelas e as galáxias, os aglomerados. Acima disso tudo, ele está. E cercou com uma densa obscuridade, ou seja, assim como Keshek está na frente de Terrom e Berrom, assim ele colocou a obscuridade também à frente dele para que ele não fosse visto. Enfeitou tudo com sombras e ficou assim aquela mistureba de luz e sombra, que ele manda fazer a luz, mas as sombras não saem do lugar. Ali ele colocou vigas e sustentando todo o seu trabalho, toda a sua obra. Vigas aqui são metafóricas, porque a Terra é um planeta que está solto no espaço. Mas o mitólogo não sabia disso, então acha que a Terra aqui teria colunas. Estava assentada sobre colunas, estava sustentada por colunas, como na maçonaria. Bem, então Deus está no seu trono, no seu pavilhão, que está acima de todos os universos, e nós vamos encontrar isso nos Salmos, principalmente no 33, 104, 18, 93, vamos encontrar em Isaías 40, 44, 50, meu livro de Reis 8, versículo 12. Continuemos. Então tem fundamento na Bíblia, isso se encontra na Bíblia, tá? Mas aos pedaços.
Não está inteiro aqui, como nós fizemos. Nós estamos aqui lendo o texto inteiro, linear. Não está assim, está aos pedaços. Enquanto realizava a obra da criação, Javé cavalgava através do abismo, montado em nuvens ou em querubins. Caribu é um tipo de animal que tem cara de homem, corpo de leão, asas de águia e patas de touro. E ainda nas asas da tempestade, ou seja, ele fazia com que a tempestade acontecesse, e aí viajava nos relâmpagos e cavalgava nos querubins. Colhia os ventos que passavam e transformava-os em anjos, mensageiros. Angelos quer dizer mensageiro. Firmou a terra sobre bases seguras, mais uma vez as colunas, pesando cuidadosamente as montanhas, fundindo algumas como pilares sobre as águas do abismo. Mais uma vez, a questão das colunas que vão sustentar as montanhas, que vão ficar ali porque são sustentadas por algo físico. Isso aqui é um mito, portanto, não é verdadeiro. Desse modo, arqueou a terra, sobretudo, fechando o arco com a chave formada pelas demais montanhas. Então, a suposição é que ele faz tudo, as águas são maiores, em maior quantidade do que a terra, então ele faz com que as águas retrocedam e fecha tudo para que elas não voltem. É uma metáfora, como se fosse uma porta, né? E ele coloca então uma chave que fecha essa porta e as águas não poderão passar. Está nos Salmos, mais uma vez, 18, está no profeta Naum, está no livro dos Provérbios, está em Isaías. As águas rugidoras do abismo se elevaram, e aí aparece no mito a deusa Terrom, rainha do mar. É a nossa Iemanjá, ameaçando inundar com elas o trabalho de Javé. Aí não tem como a gente não perceber. A rainha do mar é Iemanjá. Veja, vem de lá. Você vê como é que então o candomblé e a umbanda são antigos. Esse mito aqui é antiquíssimo. É o garítico, o cananeu. Mas ele correu com seu carro de fogo a Merkabá, lançou sobre ela sucessivas tempestades de granizo, raios, trovões. Ela recuou. Seu aliado Leviatã vem em seu socorro, mas com um certeiro golpe no canho, ele faz com que Raabe seja morta, e Raabe morre assim, com um golpe que parte o crânio dela em dois ao meio e atravessa o coração de Leviatã com uma espada. Atemorizada com sua voz, então Terrom, em forma de água, como Apsu e Tiamat, se acalmaram. Ou seja, aqui, então, ele, como São Miguel Arcanjo, faz com que o dragão, que são os animais primordiais que ele criou, então se submetam. Os rios, então, retrocederam pelas colinas e desceram pelos vales distantes devagarzinho. Terrom, Iemanjá, atemorizada, reconheceu sua derrota. Então ficou calma e as águas rugidoras do mar, então, pararam de querer brigar com Javé. Ele é o grande herói. Então ele dá seu grito de vitória, como Tarzan nos filmes dele fazia, secou a inundação, até que apareceu terra seca. Finalmente agora ele vai colocar a terra seca, porque vai criar coisas na terra, e principalmente o homem. Mediu no côncavo da sua mão as águas que restavam, derramando no leito do mar, ou seja, todos os rios, todas as fontes, todas as águas vão correr e vão terminar se derramando no mar. As águas correm para o rio, os rios correm para o mar.
e pôs dunas de areia como seu limite perpétuo. Não são as dunas, na verdade é o poder dele. No fundo, nós sabemos hoje que é a Lua, o poder de atração da Lua, né? Então, é a gravidade que a Lua exerce sobre o mar quem faz isso. O mito diz que não é, que ele fez isso porque colocou dunas de areia. As dunas de areia seriam transpostas pelas águas. Pronunciou um decreto, uma ordem, mais uma vez a ordem, pelo qual Terron não poderia infringir, por mais que rugissem suas ondas sagradas, aquele limite. Então a Terra estaria sempre ali. 2/3 do globo são feitos de água e 1/3 é de terra. Então as águas tendem a ser mais do que a terra, mas ele deu a ordem que as águas jamais cobririam a terra que ele secou. Estava tudo fechado, tudo controlado por ele. E assim, mais uma vez, como se fosse um portal, uma barreira, ele passa um ferrolho, antes era uma chave, agora um ferrolho, e aí tudo fica em ordem. Pronto, ele construiu o universo dele. Está nos Salmos, principalmente 93, 104, 74. Está no de Jó, está no profeta Jeremias, que foi quem tirou esse salmo, esse mito da Bíblia. Esse mito quem tirou foi Jeremias. Está também em Isaías 51, 9 e 40, 12. Logo, Javé mediu a terra seca, dizendo qual seria o seu limite. Permitiu assim os continentes e a diferença entre os oceanos e os continentes fica assim definida. E as águas do Citerron, que são os rios e as fontes, passam a correr como mananciais nos vales, suavemente, docemente, e faz com que o ciclo da água, a chuva, a evaporação, a precipitação, acontecesse. Então ele faz essa lei, né, a lei do ciclo da água, e faz com que então a chuva caia suavemente sobre os cumes das montanhas, nas suas encostas, a partir das alturas. Fica belíssimo então, porque os montes vão então fazer com que algumas aberturas surjam, e dessas aberturas vão sair de dentro das montanhas, vão jorrar fontes de água. Assim, brotaram a erva e a vegetação, por uma ordem dele, que era para o gado. Fez também os grãos e a uva, para alimentar o homem. Aqui supõe, portanto, que ele já havia criado o homem. Não fala. Em Gênesis 2 ele fala da criação do homem. Em Gênesis 1 ele fala da criação do homem. Aqui é suposto só. E fez os grandes cedros do Líbano e demais árvores, para poder darem sombras e servirem de construção dos futuros templos e palácios. Então, aqui a criação dele é igual a de Gênesis 1 e Gênesis 2 fundidos. Ordenou a lua, agora vem os astros, né, que marcasse as estações do ano, e ao sol que dividisse o dia da noite. Aqui, então, é o contrário, aqui não tem nada a ver, né? O mito diz que a lua marca as estações do ano. As estações do ano dependem do sol, né? Quando o sol está nos solstícios e nos equinócios, né? Os solstícios de verão e de inverno, e os equinócios de outono e primavera. Mas aqui é mito. E o sol divide dia de noite, ou seja, o sol nasce no oriente, se põe no ocidente, e assim quando ele nasce começa o dia, e quando ele se põe é a noite. Ao contrário do que diz depois o Gênesis 1, onde ele vai dizer que a noite começa, a vida do homem começa de noite a anoitecer, ao entardecer, e vai até às 6 horas da manhã, quando termina. Ao contrário, o judeu então considera que o ciclo dia e noite começa com entardecer, 5 horas da tarde, e termina às 6 horas da manhã. Aqui não, aqui está segundo o nosso calendário, que o ciclo do dia e da noite começa com manhã, 6 horas da manhã,
e termina às 6 horas da tarde. Você vê que então o judeu, depois o rabino judeu, então vai inverter isso aqui. Aqui nós vemos então a criação dos astros. Encheu a terra com animais, selvagens, domésticos, aves, répteis, e encheu o mar com peixes e grandes baleias e outros monstros marinhos. Fez os recifes de corais e também permitiu que as feras vagassem de um lado para outro depois de escurecer, mas enquanto o sol ficasse no céu, deveriam estar nas suas tocas. Então, assim, a ordem é perfeita. Estamos numa ordem absolutamente incapaz de ser infringida. Ele ordena tudo, organiza tudo. Então, Javé aqui é o grande herói, é o Deus de Davi. Está no Salmo 74, em Jó 38, e em Jeremias, que foi quem arrancou isso da Bíblia, 31, versículo 35. Assim, os luzeiros da manhã, que observavam a obra da criação, aqui são os anjos, prorromperam o encanto festivo, com harpa, símbolos sonoros, e todos os filhos de Deus, que é Javé, gritaram de alegria num coro festivo, cantando as maravilhas da glória de Javé. Está em Jó 38, 7. Havendo terminado assim a obra da criação, Javé se retirou para um santuário no Monte Farã, ou seja, decidiu colocar-se num lugar na terra que chamava-se Monte Farã ou Parã, na terra de Temã. Não sabemos onde fica isso. Sempre que ele sai da sua morada, a terra treme e os montes fumegam, ou seja, então a explicação de por que há os vulcões e os terremotos é porque Javé está visitando a terra. Ele sai da sua casa, no Monte Farã, na terra de Temã, que ninguém sabe onde fica, e quando ele sai para visitar a terra, então a terra sente a sua presença, e tão grande é o seu poder que há terremotos, há raios, trovões e os vulcões. Está em Abacuque, que é um profeta, 3, versículo 3, e no Salmo 104, versículo 32. Observação. Leviatã também é chamado de Berrom. As referências estão em Rafael Patai e Robert Graves, Os Mitos Hebreus, Aliança Editorial Madrid, 1988, Harold Bloom e David Rosenberg, O Livro de Jota, da editora Imago, Michel Eliade, O Conhecimento Sagrado de Todas as Eras, edição Mercúrio. Agora vamos fazer uma explicação. Tomamos a decisão de oferecer a vocês a base do monoteísmo judeu, porque aqui vai ter vários deuses, né? Vai ter Raabe, vai ter Leviatã, nos mitos anteriores, ou na criação anterior, isso tudo é reduzido, os deuses são reduzidos a anjos, e aqui não, aqui eles aparecem. Por isso o revisor monoteísta vai tirar, seja ele Jeremias, seja ele os profetas que o seguiram, ou seja ele Esdras, que é o revisor final. Então, acabamos de ler para vocês o terceiro mito da criação, onde Javé absorve as qualidades, né, de Reshit e de Elohim, como usurpador da ação criadora de toda a sagrada hierarquia, tornando-se assim o Deus único do judaísmo. Shema Israel, Javé Elohim, Javé Echad. Diz Moisés: ouça Israel, Javé é nosso Deus, nosso Elohim, Javé é único. Então ele vence todos os deuses, mas aqui está como sendo enoteísmo. Politeísmo, muitos deuses brigando entre si, porque tem poder igual. Monoteísmo é um Deus só, não há deuses. E aqui portanto, enoteísmo, porque há vários deuses, mas um, que é Javé, vence todos. Então, há três coisas que vocês têm que decidir o que vocês querem ser. Monoteísta, só um Deus, que aqui no caso é a base, Javé. No nosso atual sistema judaico-cristão, então Javé continua sendo. Mas
na Bíblia judaica é El e Reshit. São os dois deuses, que é o Pai e o Filho. O mito que acabamos de ler apresenta, portanto, Javé como o Criador, substituindo e usurpando a ação de Reshit e de Elohim, tornando-se assim o Deus único do judaísmo, que permanece até hoje. Será a partir desta visão que Moisés vai compor o grande Shema, nós acabamos de dizer, e sendo assim Javé o único Deus do universo. Esse texto foi retirado da Bíblia hebraica pelos revisores monoteístas sacerdotais, principalmente o profeta Jeremias e os outros profetas, e finalmente por Esdras, já dissemos isso. Porém, um programa de computador especialmente feito para isso rescaldou as passagens escritas no ano 60. Ou seja, quem leu esse texto, que é muito, muito antigo, deixou pedaços escritos na Bíblia. Um programa de computador pegou esses pedaços que tem as passagens que eu disse ali, portanto, estão na Escritura, só que em pedaços. Foi feito um programa de computador para poder rescaldar esses pedaços, mas está lá, nas citações. E assim, quando os profetas, principalmente Jeremias e o revisor final Esdras, arrancaram isso daqui da Bíblia, então o computador permitiu perceber que esses pedaços faziam sentido quando eram alinhados. Linearmente, eles contavam uma história. Eu chamo de Gênesis 3. Assim, os deuses maiores foram substituídos todos por Javé, que passa a ser o Deus único e dá a base da crença judaica em Javé como Deus único, assim como Alá é no islamismo. Bom, então achamos que esse mito aqui é indispensável ser conhecido e nós o texto é pequeno, 21 minutos, né? E nós vamos inserir figuras para ficar mais belo, vai ilustrar, né? E vocês então terão assim um mito fundamental para compreender o restante, né? Uma comentarista disse que eu falei apenas de Reshit e de El. Falei para ela, espera, isso é uma playlist, isso é uma série. Nós vamos fazer 5 capítulos. Então, esse acho que é o terceiro capítulo. Então, fizemos o terceiro capítulo e será cerca de 5 capítulos para mostrar o que foi que influenciou este aqui. O monoteísmo judaico-cristão, esse mito que, por final das contas, os profetas Moisés, Jeremias e Esdras, que é o canalha, né, faz a visão final, tornando Javé o Deus único. Só Javé é Deus e Moisés é seu profeta. Então, assim, nós oferecemos a vocês esse mito. Não se esqueçam, vai ser fundamental para compreender o que está anteriormente dito e o que vai ser dito posteriormente. Porque vamos traduzir Gênesis 1 todo. Peço mais uma vez a vocês, então, que lembrem-se de comprar o nosso livro, A Jornada Arquetípica, para que vocês saibam o que foi o seu passado, de onde vocês vieram, vocês estavam em Deus, saíram de Deus, compreendam o seu presente, qual é a sua função na vida, qual é o seu projeto, o seu programa, o que você veio fazer aqui, e assim domine o seu futuro. O livro chama Jornada Arquetípica, está um preço acessível, está dividido. Então, terminado aqui, nós vamos então encerrar e nos preparar para o próximo, que vai ser a continuidade da tradução pelos originais hebraicos. Mas esse mito vai ser fundamental para que vocês compreendam o que foi dito anteriormente e compreendam o que vai ser dito posteriormente, que é a tradução real, porque os tradutores fizeram uma mistureba, né? Fizeram uma deturparam, ou seja, destruíram completamente, desconstruíram totalmente o texto original hebraico. Assim, nós nos despedimos de vocês, desejando uma boa visualização. Esperamos que as ilustrações tornem o texto mais belo, mais atraente. E nos despedimos assim. Até a próxima.